A verdade liberta. Cuidado com os enganadores da mente. No primeiro século, Jesus ensinou que os seus seguidores iriam batizar. A palavra grega batismo significa imersão, mergulhar, imergir. Tanto é que baptizem é uma palavra no infinitivo em grego que significa mergulhar. Se você não foi mergulhado, não foi batizado, simples assim. Satanás diluiu o significado original da palavra na mente das pessoas. Católicos tradicionais entendem que batizar é jogar água na cabeça de uma pessoa. Isso não passa de uma diluição do significado original. Será que a Igreja Católica foram os únicos que fizeram tal distorção da verdade original? Não. As igrejas evangélicas estão até o pescoço atoladas em desvios do original. Por exemplo, em Colossenses 1,15, a lei diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Primogênito, no grego protótokos. O que significa? Os léxicos, como The Tyre, são dicionários, e também o dicionário de Strong e outros dizem que a palavra protótokos significa primogênito. Essa é a acepção primária. Essa é a definição majoritária. Mas na mente de um trinitário, ali eles não vão aceitar que Jesus é o primogênito de toda a criação. Eles vão dizer, não, ele não pode ter sido criado. Em vez de deixarem a Bíblia falar e lerem Apocalipse 3,14, que diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, eles preferem seguir o que os pastores e a tradição deles ensina. Na verdade, a tradição da doutrina católica da Trindade, que eles adotaram por ocasião da revolta protestante, que não foi reforma protestante coisa nenhuma, porque eles agarraram e levaram consigo as doutrinas tradicionais da igreja dominante na época, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito, ela quer dizer exatamente isso. Jesus foi o primeiro que Deus fez lá no domínio celestial. Para explicar isso, Apocalipse 3,14 diz que ele é o princípio da criação de Deus. Veja que diluição da verdade quando um pastor, teólogo e outro vai tentar explicar isso. Ele fala, não, primogênito aqui é outra coisa, pelo amor de Deus, mas não primogênito. Aqui, protótokos, eles querem dizer que não é o que a Bíblia diz que é. Então eles vão falar e tentar dar uma diluição na sua face para você aceitar como verdade. Uma verdade luminosa? Não. Satanás ele quer realmente tornar-se anjo de luz. Mas na verdade a luz que há nele é a escuridão. E Jesus falou, se a luz que está em ti é a escuridão, quão grande é essa escuridão. É o que está acontecendo. Porque, veja bem, você pergunta, mas por que está escrito que Jesus é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15? Se fosse outra coisa, por que não teria colocado uma tradução alternativa? Realmente, a Apocalipse 3,14 diz que Jesus é o princípio. Eles vão dizer ali, não, aqui pelo amor de Deus, não é princípio. Aqui o sentido é de governante. Olha só que engano, gente. Então eles diluem o significado da palavra protótokos, não é mais primogênito, e diluem o significado da palavra rei, princípio, em Apocalipse 3,14, para tentar iludi-lo de que não é aquilo que a Bíblia diz que é. Sendo que os dois textos estão falando da mesma pessoa, Jesus Cristo, como sendo da criação, ou seja, o primogênito de toda a criação e o princípio de toda a criação de Deus. Mas isso não é aceitável para a doutrina tradicional. Satanás tem trabalhado arduamente no sentido de enxertar no cristianismo apostatado a mentira. E ele faz isso até por meio de repetições. Se você não estuda com afinco e não descobre o preto no branco, a verdade simples e pura, por meio de amor, respeito e consideração pela palavra de Deus, você acaba promovendo doutrinas erradas. Quantas vezes nós já ouvimos uma pessoa dizer, não, meu irmão, Jesus foi gerado, mas não criado. Então ele cria uma própria definição que apoia a Trindade, seja qual for. Então, será que gerado é diferente? Não significa que Jesus foi criado. Mas gerado se refere àquele que veio a existir no tempo, não existia antes. Veja um exemplo, Mateus capítulo 1, Abraão gerou Isaac, dizem várias versões da Bíblia. Que palavra é essa? Em grego é genal. Genal vem de ginomai, significa vir a ser. Genal, no Tyre, um léxico respeitado, lá diz, genal significa gerado, no caso do pai, e dado à luz no caso da mãe, é onde se usa a palavra grega genal. Então, no caso, a palavra tem um sentido de alguém que não existia. Por exemplo, não fala a Bíblia que Adão gerou Sete? Como assim? Sete sempre existiu? Não, ele era filho que passou a existir. De fato, genal tem esse sentido.
Então eles diluíram o significado de gerar, dizem, olha, Jesus ele é gerado, viu, irmão? Mas isso não quer dizer que ele não existia sempre. Então eles estão diluindo também o significado de gerado. Olha, cuidado com o engano. A palavra filho, quando ocorre na Bíblia, muitas vezes eles colocam os trinitários com letra maiúscula, em letras garrafais para dar a entender que ali é um título, que Jesus não é o Filho de Deus. Mas quem é o enganador e o anticristo? Não é aquele que rejeita que Jesus é o Filho de Deus? Exatamente, o anticristo está aí, gente. A maior parte das igrejas fazem parte deste. O anticristo, ele engana as pessoas. Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido, escolhido. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ele não é escolhido por ninguém. Ele é quem dá a escolha, a unção. Portanto, a doutrina católica da Trindade, adotada pelas igrejas evangélicas, engana as pessoas. Observe também o significado da palavra pai. Se Jesus ele é filho, mas não é filho de verdade, então a palavra filho foi diluída. E por fim a palavra pai também foi diluída. Então realmente eles estão diluindo o significado de palavras. Olha que absurdo. Até mesmo quando você vê alguns explicarem, dizem que Deus é 3 pessoas, mas que é um só Deus. Então diluíram o significado da palavra pessoa. Porque pessoa, no léxico, nos dicionários, se refere a um ser indiviso, um ser com uma consciência individual. Essa é a definição da palavra pessoa. Mas dentro da filosofia platônica, antes de Cristo, aquelas ideias totalmente estapafúrdias de Platão, ele dizia que existiam seres que eram díades de apenas uma só essência. Essa é a palavra que está na boca de todo pastor, começando por Daniel Wallace. Ele é um dos pontas de lança da igreja evangélica e engana os evangélicos, promovendo que Jesus era da mesma essência que Deus. Palavra tirada do platonismo, enxertada no catolicismo apostatado, usada no credo, nos credos da igreja católica e hoje não sai da boca dos evangélicos. Vamos lavar a boca, isso não é da Bíblia, isso não é de Deus, isso é filosofia de pagãos que foi enxertada para enganar as pessoas. Satanás tem usado este chamado conhecimento para enganar as pessoas. Veja só o exemplo da palavra Deus, no hebraico Elohim, em grego Theos. Deus na mente das pessoas não é o que a Bíblia diz. Satanás diluiu também o significado da palavra Deus? Exatamente. Se você pegar o Ancient Hebrew Lexicon, o léxico de hebraico antigo, lá diz que a palavra Deus era escrita no início, no hebraico proto-sinaítico, 1500 anos antes de Jesus. Ela era representada por 2 letras, o Aleph, que era a cabeça de um touro, representava poder, e pelo Lamed, que era um bastão, representava comando. Então essas 2 pictografias ou desenhos, igual os egípcios faziam desenhos, o hebraico antigo era assim, poder e comando, era a palavra Deus, El, a abreviação de Elohim. E o que significa, de acordo com o léxico de hebraico antigo, Ancient Hebrew Lexicon, lá diz: tudo o que tem poder ou autoridade ou comando sobre as pessoas é Deus. Isso explica porque Moisés foi chamado de Deus ou Elohim em Êxodo 7:1. O próprio Criador falou: Moisés, eu te faço Deus, Netatiha Elohim le faraó. Então veja bem, gente, a palavra Deus não é o que os pastores estão dizendo. Eles acham que ali o fato de Jesus ser chamado de Deus, ou Theos, João 1:1, é porque ele é o Criador do universo. Olha, lê do engano. A palavra Theos, ela é um substantivo de uso comum na Bíblia. É por isso que o Deus Todo-Poderoso, para ser identificado, tem que ser usado o nome dele. Isaías 42:8, ele mesmo diz: Ani Jeová, eu sou Jeová, Zé Shemi, ou melhor, lá diz Hu Shemi, né? Este é meu nome. Então, no caso, Deus Todo-Poderoso tem um nome que o identifica dentre todos os outros deuses. A remoção do nome de Deus, Jeová, ou Jeová em português, causou uma confusão entre o Senhor Jeová e o Senhor Jesus, pavimentando o caminho para a posterior teologia católica da Trindade, adotada pelas igrejas evangélicas, filhas da Igreja Católica, por ocasião da revolta protestante. Cuidado com os enganadores da mente. Eles estão a serviço de Satanás, o diabo, por promoverem doutrinas que desonram a Deus, diluem o significado de protótocos, primogênito. Não é mais primogênito na mente deles. Princípio, Apocalipse 3,14, não é mais princípio. Gerar não quer dizer que ele veio a nascer, não. Para eles, gerar é outra coisa. Huios, filho, em grego, para eles não é mais o filho. O pai também, se o filho não é filho, então o pai também não é mais o pai. E a palavra pessoa, eles dizem que pessoa pode ter várias faces.
quer dizer, vários seres em um só, pura filosofia platônica. E Elohim, Deus, para ele significa somente o Criador. Lê do engano.